Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, verso 13. Se você quer realmente mortificar o pecado, faça e pratique meditações que o tornem humilde o tempo todo e com ideias acerca do seu valor limitado. Como segue: 1. Reflita durante longo período na excelência da majestade de Deus e em sua distância infinita e inconcebível. Refletir bastante nisso certamente o conscientizará da sua própria pequenez, o que fere profundamente a raiz de qualquer pecado que habita em você. Ao chegar à clara descoberta da grandeza e da excelência de Deus, Jó enche-se de aversão por si mesmo e força-se à humilhação. Jó 42, 5 e 6. E em que estado Abacuque fica, conforme afirma ao compreender a majestade de Deus? Veja o capítulo 3, 16. Em Jó 37, 22, lemos: Deus vem em temível majestade. Por isso é que as pessoas da antiguidade pensavam que, se vissem a Deus, morreriam. As Escrituras estão cheias de exemplos de pessoas que se humilharam. Há passagens que, ao comparar os seres humanos com Deus, chamam-nos de gafanhotos, de vaidade, de o pó que resta na balança, como está em Isaías 40, 13 a 15. Encha-se de pensamentos como esses para diminuir o orgulho do seu coração e para manter sua alma humilde. Nada melhor para criar em você forte resistência ao engano do pecado do que essa disposição de coração. Pense muitíssimo na grandeza de Deus. 2. Reflita muito em sua falta de conhecimento de Deus. Embora você conheça o suficiente para se manter modesto e humilde, é pequeníssima a porção que sabe a respeito dele. Contemplando isso, o homem sábio mergulhou na compreensão de si mesmo, que expressa com as seguintes palavras: Sou o mais tolo dos homens. Não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Provérbios 30, 2 a 4. Considere também o seguinte para abater o orgulho do coração. O que você sabe a respeito de Deus é ínfimo. Quão imenso é Deus em sua natureza. Você é capaz de encarar o abismo da eternidade sem ficar aterrorizado? Não consegue suportar o esplendor do seu glorioso ser. Por julgar essa consideração de grande utilidade em nosso andar com Deus, à medida que se mantém, como de fato se deve manter, a harmonia com a plena confiança de filhos em nossa aproximação do trono da graça, confiança esta que nós temos e nos é dada em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somente, insistirei mais ainda nesse ponto, a fim de dar impressão permanente disso às almas dos que desejam andar humildemente com Deus. Considere, portanto, digo, a fim de manter o coração em temor reverente e contínuo diante da majestade de Deus, que pessoas com as mais sublimes e eminentes realizações, que desfrutaram de comunhão mais próxima e de maior familiaridade com Deus, apesar dessa condição, pouco conheciam dele e de sua glória. Deus revelou seu nome a Moisés, até mesmo os atributos mais gloriosos da aliança da graça, mas isso foi apenas conhecer a Deus pelas costas, como está em Êxodo 34, 5 e 6. Tudo que Moisés viu foi pouco e insignificante em comparação com a perfeição da glória do Senhor. Com referência a Moisés está escrito: ninguém jamais viu Deus, João 1,18. A respeito de Moisés, por comparação com Cristo, no verso 17, se diz que ninguém, nem sequer Moisés, o mais eminente dentre eles, jamais viu Deus. Falamos muito sobre Deus. Conseguimos conversar a seu respeito, sobre seus caminhos, suas obras, seus conselhos, durante a vida inteira, mas a verdade é que sabemos bem pouco a respeito dele.
Nossos pensamentos, nossas meditações, nossas expressões sobre ele são inferiores. Todos nós somos infinitamente indignos de sua glória e não conhecemos quase nada da sua perfeição. Você diria que Moisés encontrava-se debaixo da lei quando Deus cercou-se de escuridão, envolvendo também a mente de Moisés em tipos, nuvens e instituições enigmáticas. Com o brilho glorioso do Evangelho, que trouxe à luz a vida e a mortalidade, Deus foi revelado a partir de seu íntimo, e hoje o conhecemos com muito mais clareza e conforme ele é de fato. Agora vemos seu rosto, não apenas as costas, como Moisés viu. Resposta 1. Reconheço a enorme diferença, quase inconcebível, entre o conhecimento que agora temos de Deus, depois de ter falado conosco por intermédio do próprio Filho, e o que tinham os santos em geral debaixo da lei, como está em Hebreus 1:2. Pois embora tivessem olhos tão bons e precisos como os nossos, sua fé e entendimento espirituais não fossem inferiores aos nossos, e o objeto da fé fosse tão glorioso para eles quanto para nós, nosso dia raiou mais claro do que o deles. As nuvens foram sopradas e espalhadas para longe. As trevas da noite se foram e fugiram. O sol raiou e a visão melhorou sua percepção e ficou mais clara, como está em Cantares 4:6. Resposta 2. Embora a visão que Moisés teve de Deus em Êxodo 34 tenha sido uma visão do alto, uma visão de Deus como gracioso, etc., não foi além de ver as costas do Senhor, ou seja, de pouco valor em comparação com sua excelência e perfeição. Resposta 3. O apóstolo, exaltando ao máximo a gloriosa luz do Evangelho acima da luz da lei e declarando que agora o véu que provocava as trevas está removido, de modo que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, diz como a refletimos, como espelho, em 2 Coríntios 3:18. Isso ocorre com clareza e perfeição? Lamentavelmente não. Paulo diz como é esse refletir em 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Não é de um telescópio para nos ajudar a ver as coisas à distância que fala o apóstolo. E que ajuda precária é o telescópio. Como é insuficiente para melhorar nossa visão, apesar da assistência que presta. Mas Paulo refere-se a um espelho, no qual só existem imagens pouco nítidas das coisas, não as próprias coisas. Compara nossos conhecimentos a olhar para um espelho e diz também que tudo quanto de fato vemos por este espelho é enigma, misterioso nas trevas e na obscuridade. Falando de si mesmo, sem dúvida alguém com maior clareza de visão do que qualquer pessoa do seu tempo e talvez na história da igreja, afirma que conhecia em parte, só via, por assim dizer, as costas das coisas celestiais, no verso 12. Paulo compara todos os conhecimentos que alcançou a respeito de Deus com os que tinha das coisas quando menino, no verso 11. Eram parciais, não chegando a ser conhecimento perfeito. Por isso passarão ou desaparecerão. Conhecemos as noções e percepções fracas, tênues e incertas que as crianças têm de qualquer ideia abstrata. Sabemos que, quando as crianças crescem e aprimoram suas capacidades, essas concepções desaparecem e até elas se envergonham delas. É recomendável a uma criança que ame e honre seu pai, que acredite nele e que obedeça às suas ordens. Mas quanto aos conhecimentos e noções que tem, o pai sabe que são coisas de criança. A despeito da confiança que temos em nossa grande competência, todas as nossas noções a respeito de Deus não passam de infantilidade em comparação com sua perfeição infinita. Na maior parte das vezes, só balbuciamos e dizemos o que não sabemos, mesmo em nossos conceitos e noções de Deus que consideramos mais exatos. Podemos amar, honrar e obedecer o nosso Pai, e Ele aceita nossos pensamentos infantis, pois não passam disso. Somente o vemos pelas costas e pouco sabemos a seu respeito. Por isso, temos a promessa que tão frequentemente nos sustenta e nos consola em nossas aflições. O veremos como Ele é, como está em 1 João 3:2. Veremos face a face. Conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13:12. Ou seja, agora de fato
não vemos. Tudo leva a concluir que aqui só vemos as costas de Deus, não como Ele é, mas uma representação sombria e obscura, longe da perfeição de sua glória. A rainha de Sabá ouvira falar muitas coisas a respeito de Salomão. Com isso, elaborou muitos conceitos grandiosos de magnificência do rei. Mas quando foi até ele e viu sua glória, sentiu-se forçada a confessar que nem sequer metade da verdade lhe tinha sido contada. Podemos supor que nesta vida alcançamos grandes conhecimentos, ideias sublimes e nobres a respeito de Deus. Mas ai de nós, quando Ele nos levar à sua presença, clamaremos que nunca o conhecemos como Ele realmente é, nem a milésima parte da sua glória, perfeição e bem-aventurança penetrou nosso entendimento. O apóstolo diz em 1 João 3,2 que ainda não sabemos o que havemos de ser ou o que vamos ser, como vamos estar naquela situação. Menos ainda passa pelo nosso coração humano conceber como Deus é e descobrir quem Ele é. Isso fica ainda mais evidente quando consideramos aquele que deve ser conhecido e o que sabemos dele agora. Sabemos tão pouco sobre Deus porque é assim que o Senhor deve ser conhecido, ou seja, Ele mesmo se descreveu desse modo, a fim de que não o conhecêssemos. Que outra coisa pretende ao chamar a si mesmo de invisível e incompreensível? Isto é, Ele é aquele que não sabemos como é, nem poderíamos chegar a saber. Nosso progresso no conhecimento de Deus consiste mais em saber o que Ele não é do que o que Ele é. Assim, Deus é descrito como imortal, infinito e, portanto, diferente de nós, mortais, finitos e limitados. Daí a descrição gloriosa dele, o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Sua luz é tamanha que nenhuma criatura pode se aproximar dele. Deus não é visto não porque não possa ser visto, mas porque não podemos suportar a visão dele. A luz de Deus, em quem não há trevas, impede todo o acesso de qualquer criatura existente a ele. Nós, que não conseguimos olhar para o sol em sua glória, somos demasiadamente fracos para suportar os raios do brilho infinito de Deus. No que se refere a essa questão, conforme já se disse, o sábio parece um verdadeiro animal destituído de qualquer entendimento humano, como está em Provérbios 30, verso 2. Ou seja, nada sabe em comparação ao Senhor, de modo que parece destituído de entendimento quando faz considerações a respeito de Deus, de suas obras e de seus caminhos. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for song.